Pessoal, viemos falar aqui sobre cidadania e consciência social. Nesse sentido, eu gostaria que você refletisse no que nós vamos falar. Nos últimos 5 anos, nós vivemos aí grandes transformações e decisões que mudaram o rumo do nosso país. Em tempo real, as pessoas participaram bastante nas redes sociais. Entretanto, até mesmo saíram para a rua. Porém, a grande maioria hoje, a grande maioria que lá esteve nas ruas ou que esteve nas redes sociais, hoje não tem participação efetiva dentro das decisões da sua cidade ou do seu país. Elas se limitam apenas às grandes campanhas, aos grandes eventos, mas elas não têm uma bandeira levantada. Então, nesse sentido, nós viemos falar sobre essa cidadania, sobre essa consciência, porque a palavra cidadania vem do latim civitas, né? Se não me falha a memória, que quer dizer cidade, né? Que antigamente só protegia ou ajudava quem vivia dentro do grande centro, mas com o decorrer dos anos se estendeu ao campo rural. Então, essa cidadania se estendeu a todos, que seria o direito de ir e vir, direito à educação, direito à saúde, à segurança, enfim, as coisas básicas de uma sociedade. Entretanto, na realidade, na prática, isso não acontece, porque nós vemos dentro da cidadania que os direitos que estão na Constituição nem sempre vêm até a pessoa. Então ela, às vezes, tem que pagar para ter aquele direito. Então ela se torna consumidor do direito dela. Muitas das vezes as pessoas elas têm que passar por burocracias e etapas para chegar a certo local. Por exemplo, um próprio espaço para se adquirir e fazer um evento, ou ela participar de uma coisa, existe burocracias para que ela chegue até lá. Então ela se tornou consumidora daquilo que seria de fato o direito dela, sem falar dos excluídos, aqueles ao qual o poder do capitalismo não deixa ter acesso, né, a essa coisa da sociedade, porque acha que ela não tem nada a apresentar, então ela é excluída, ela é colocada de lado. Então, nesse sentido de cidadania, que são os direitos, que está até resguardado pela lei, nem sempre ela é perfeita e romântica como está na Constituição. Mas, deixando um pouco de lado essa parte de cidadania, vamos para a consciência social. Consciência social é quando você, na realidade, você tem uma ideologia, um objetivo, você tem um sonho de ver a sua cidade, o seu país, né, andando dentro da justiça, do que é justo e legal. Por exemplo, eu tenho uma bandeira pessoal que eu levo comigo, que é da cultura, da parte artística. Nós temos representantes que defendem a parte artística do teatro, da música, da literatura, dos grandes eventos culturais, enfim, defendendo, né, a cultura coloquial daquela cidade, da localidade, né? Mas para tudo isso precisa-se de investimento. É uma área defasada, assim como outras áreas também. Mas essa consciência social é você ter participação direto nas transformações. E como que isso se dá? Você poderia até falar assim, mas eu já faço a minha parte, eu sou uma pessoa correta, não furo fila de banco, não compro fila em hospital, eu não sou corrupto, não participo de coisas erradas. Tudo bem, não é só isso, é muito além disso. É você participar diretamente das decisões. E como que se faz isso? O segredo é simples, é você ter uma ideologia e ver se essa sua ideologia ela bate com algum tipo de partido. Dentro desse partido você se filiar a ele, você filiou-se a ele, todos os eventos sociais, todos os trabalhos sociais que aquele partido for fazer, você tem que estar junto. Você tem que fiscalizar aquelas pessoas a qual você votou no âmbito municipal, seu vereador, seu prefeito, o que eles estão fazendo, o que eles aprovam, o que eles não aprovam. No âmbito federal, seus deputados estaduais, federal, senador, presidente, você tem que fiscalizar e você ter participação dentro de um partido. Por quê? Se você não tem participação direta nessas mudanças, você é só uma voz vazia. Mas quando você faz parte de um grupo, não precisa nem ser tanto um partido. Você tem um grupo social ao qual tem força, tem voz. Existem ONGs, existem grupos aí que tem uma força, né? Uma força que pode fazer essa sua voz ser escutada no sentido de promover mudança. Existe uma pequena história de uma beija-flor
que viu a floresta pegar fogo e começou a jogar água para tentar apagar a floresta. Os animais começaram a rir dela e falando: você acha que com um pouquinho de água você vai apagar essa floresta toda? A beija-flor olhou para os animais e disse: se vai apagar eu não sei, eu estou fazendo a minha parte. E a grande maioria zombando dele. É o que acontece quando alguém fala assim: ah, eu vou participar de um grupo político, eu vou entrar para um partido, me filiar e ter participação. Muitos vão zombar e vão dizer que não tem nada a ver. Contudo, as pessoas que têm consciência social sabem que sim, que vale a pena, porque você vai estar participando das decisões, você vai estar entre eles. Ainda que a tua voz ainda não tenha peso, você já está ali. Só em estar ali você está ganhando experiência. Há quem diga: ah, mas eu não gosto de me meter com política, eu não gosto de me envolver com essas coisas, porque essas coisas corrompem o homem. Não, eu não acho que essas coisas corrompem o homem. Essas coisas só se revela, mostra quem de fato é o homem, porque ali não há como enganar. Há uma transparência real de quem é a pessoa. Uma vez que a pessoa entra num partido, ou até mesmo ela tenta no futuro vir candidata a alguma coisa, ali é como se fosse um raio-x de quem é a pessoa. Porque se a pessoa ela diz: ah, mas ali eu vou me sujar, é porque na realidade ela já é suja cá fora. Não existe isso de se sujar lá dentro. Porque eu conheço muita gente dentro de partidos, dentro de grupos políticos, que tem sua consciência, são pessoas, homens de bons costumes, podemos dizer assim, que tem uma consciência do que quer fazer para a cidade, para a população, pensando sempre no próximo. Aí você vai dizer: mas a maioria não presta. Não é que a maioria não preste. Na realidade, é que foi revelado na maioria exatamente o que eles são aqui fora. Porque aqui fora, eles na realidade eram uma coisa, podemos dizer assim, que estava incubado. Quando entrou lá dentro, e muitos deles se revelaram que eles são. Então, nesse sentido, se a gente for olhar para esse sentido, ninguém vai fazer nada. E nós vamos ser mandados pelos que, na realidade, não teriam nenhum poder ou autoridade de mandar na gente. Como diz aquele livro de Etienne de La Boétie, o livro chamado A Servidão Voluntária, onde uma minoria de tiranos dominava a maioria, como também no livro de George Orwell, né, A Revolução dos Bichos, onde naquela literatura os porcos, que eram mais inteligentes, dominavam todos os animais. Então, até mesmo o livro de Maquiavel, O Príncipe, esses livros que mostram exatamente a população sendo dominada, são aquelas pessoas que pensam talvez como muitos que estão aí do outro lado da tela, que dizem: ah, eu não tenho nada a ver com isso e eu não quero me envolver com isso. Então, de fato, a pessoa vai ser dominada e comandada por alguém que se diz ser superior a ela. E aí as pessoas vão se limitar em ficar numa rede social, né, colocando lá os seus comentários agressivos, mas que não mudam nada, porque eventos vazios não acontece nada. Existe um ditado que diz assim: assim como nuvens passageiras, pesadas, mas que não chovem, assim é aquele que se gaba do que não fez. Então não adianta ficar em rede social apenas, ficar lá colocando coisas ao vento. O bom é você participar. Entra para um partido que tem a ideologia que você tem. Aí você talvez diga assim: Deison, você me indicaria um? Eu tenho o meu. Eu sou do PRB. Faço parte de um partido chamado PRB. Se você quiser, fique à vontade para filiar-se. Então, as pessoas precisam participar diretamente das mudanças futuras da sociedade. E a sua participação lá, como que ela é feita? Primeira coisa, filie-se. E você esteja por dentro do que esse partido faz. Trabalhos sociais, perceba se ele faz trabalhos sociais, perceba se existem eventos que vão gerar para o próximo algo construtivo que talvez seria para ser feito pelo poder. E às vezes o poder público, na realidade, ele deixa isso para segundo plano. Mas existe uma emergência nas comunidades, emergências nos campos, emergência em lugares longínquos, em hospitais, aos quais alguns partidos, não todos, alguns têm alguns trabalhos sociais. Por exemplo, o que eu faço parte tem sempre trabalhos sociais envolvendo essas pessoas que são desassistidas pelo poder público. Então essas pessoas têm podemos dizer assim, uma assistência social. Então essa assistência social é quando a gente se propõe a ajudar. É quando você pega o seu grupo, aquelas pessoas que gostam de ajudar o próximo, e saem para um trabalho social.
fazendo trabalhos sociais, ajudando o próximo e no momento oportuno participar dos eventos do partido, participar dos grandes momentos decisivos, ainda que você comece como uma pequena poeirinha ali, só em você estar no meio já é de grande grado para você, porque quem vai ganhar com isso é você, porque dependendo da sua entrega, você vai poder ser o agente que vai transformar a tua comunidade. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, na cidadania, na palavra cidadania, foi tirado o direito de muitas pessoas terem acesso a alguma coisa porque ela se tornou consumidora, ela tem que pagar às vezes pelo aquilo. Mas se você participa diretamente de um partido ou de algum tipo de organização não governamental, mas que tenha influência, você com o tempo você vai fazer articulações, você vai conhecer pessoas novas, você vai mostrar a sua ideologia e talvez através do seu trabalho, do seu esforço, do seu empenho, você vai desenvolver um trabalho legal que você vai crescendo e tendo, né, influência dentro tanto do partido quanto também dentro de algumas secretarias do seu município, por exemplo, ao qual você tem que conhecer, para que serve. Você vem a ter contatos com outras pessoas, para quê? Para que você possa ser alguém influente, não para arrumar jeitinho para um, arrumar jeitinho para outro, que isso é corrupção. Eu digo para que você seja alguém influente, para poder então, através do seu conhecimento, lá na frente você começar a mostrar que a tua comunidade precisa ser assistida. Nesse sentido, todos os seus conhecimentos, todas aquelas pessoas ou secretarias, seja lá o que for, todos eles ao qual você tem acesso, você então poderá apresentar propostas ou coisas dessa natureza que possam levar algum benefício no sentido construtivo e legal para a tua comunidade. Entende o que é consciência social? Não é só ficar em rede social. Consciência social e cidadania é ter participação, porque a cidadania está aí, está resguardada pela lei, mas foi retirado de muita gente. Então é bom que você seja participativo. Nesse sentido, eu deixo aí então para você essa dica. Filie-se a um partido ou participe de algum grupo social ao qual tenha influência no sentido construtivo e legal, sem corrupção, porque a corrupção não está dentro da política, está dentro da pessoa que aqui fora está, e quando ela entra, mostra de fato quem ela é, porque a ocasião faz o ladrão. Então agora, se você é uma consciência, se você é uma pessoa de bem, de bons costumes, como homens de bons costumes, que respeita o próximo e respeita a lei e ama o seu país, então você de fato vai sempre querer ajudar o próximo, nunca vai querer engrandecer seu nome, nunca vai querer ser aquele que é o tal, não. Você vai se tornar servo da tua comunidade, no sentido de levar eles a algo que deles foi retirado o direito, tá certo? Fica essa reflexão com seu amigo Deison Monteiro. E se qualquer dúvida a respeito de política, em qual partido você deve se filiar, entra no meu Messenger, no Facebook Deison Monteiro, Nilo Deison Monteiro Peçanha. Ali eu vou indicar você, vou orientar você para que você tome a decisão certa e que a partir daí haja uma construção sua, da sua pessoa, uma construção em você, porque primeiro você tem que ser lapidado, tem que ser mostrado como que se faz, tem que tirar aquilo aqueles achismos que você traz até hoje sobre a política, tirar essa sujeirada toda e depois sim, quando te formar uma pessoa de boa índole, de uma consciência pura e que tenha competência, você então possa, a partir daí, olhar para o teu próximo e poder estender a mão a ele e ajudar sempre, tá certo? Deus abençoe o nosso país e pensa nisso, tá certo? Deus te abençoe.